diz assim, Salmos 40, versos 1, 2 e 3: depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me do fosso fatal, do charco de lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, uma canção de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e venham adquirir confiança e temor no Senhor. Deus, eu só te peço uma coisa: que o Senhor continue manifestando a sua glória nesse lugar e avivando todos os corações quebrantados e contritos que estão conosco. Eu sei que o nosso adversário já foi derrotado e o nome do Senhor continuará sendo glorificado através da vida desta igreja. Que eu diminua, que o Senhor cresça, pois esse lugar é teu, Pai. E eu entrego esse povo em tuas mãos. No nome do teu Filho Jesus, amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus, glórias a Deus, e hosana nas mais altas alturas. Queridos, nós estamos vivendo de fato um tempo de grandes desafios. Eu já disse isso na abertura de nossa reunião, passando por muitas transformações mesmo, nas mais diversas áreas, nos mais diversos setores. Isso tem acontecido conosco, mudanças muito repentinas, a cada dia uma coisa nova acontece no mundo. Então, nós precisamos aprender a como lidar com o sofrimento, com as alegrias, com as emoções de modo geral, e ao mesmo tempo aprender a esperar. Se já tínhamos dificuldade com esse tema antes, imagine agora, né? Agora é muito mais difícil nós esperarmos com paciência. Em muitos casos é quase que impossível uma situação deste nível acontecer nos dias em que nós estamos vivendo. Então, quando nós olhamos para estes salmos, nós aprendemos várias coisas importantes aqui, muitas realidades estão nos cercando, o ambiente. Quando o salmista compõe esse cântico de número 40, é um dos cânticos mais belos que Davi compõe, dentre tantas músicas, né, que o salmista compõe. Esse é um dos mais belos, um dos mais profundos, um dos mais oportunos. Nós percebemos aqui nesses Salmos 40, nesses 3 primeiros versos que nós lemos, nós aprendemos aqui, observamos, aliás, 6 verbos que são extremamente importantes. Inclinar, né, o salmista, ele diz que Deus inclinou, Deus ouviu, tudo ação de Deus, tá? Esses verbos: inclinar, ouvir, tirar, né, tirou-me daquela situação, colocou, firmou e me pôs nos lábios. Esses verbos aqui, eles são, na verdade, 3 respostas, né? Esses verbos, eles dão respostas, o porquê que é importante você esperar, o porquê que é importante você caminhar nesta direção, porque são respostas, e essas respostas, elas não têm nada a ver com o processo, mas essas respostas, elas são resultado. Ela não é um processo, ela é o resultado para a vida daqueles que esperam. Então o salmista trabalha esses 3 verbos, 6 verbos, aliás. É claro que não temos tempo de fazer uma análise, isso aqui é mais oportuno em um estudo bíblico, você olhar verbo por verbo, tentar entender o que está acontecendo aqui. Mas o que eu quero ver com vocês é essa ideia desse verbo duplicado, o primeiro aqui, que é o esperar. Não daqueles 6, aliás, no primeiro versículo, que ele vai dizer esperar confiantemente, né? Então, essa palavra, esse verbo é uma repetição, cavar e cavar em hebraico. Essa repetição, ela dá uma ideia de você
esperar esperando. Por isso que eu disse que o tema da mensagem não é uma loucura, não é um erro gramatical, na verdade é um acerto gramatical, mas é claro que é um gramatical hebraico, né? Então ele coloca assim, esperar e esperando. Na língua inglesa, esse último verbo, ele é aquela ideia de gerúndio, né? O que é um gerúndio? É uma continuação. Então é por isso que você vai encontrar na língua portuguesa, não faz sentido esperar esperando em português, né? Então na língua portuguesa você vai encontrar assim, esperei com paciência no Senhor, ou esperei confiantemente, mas a raiz do verbo é essa, esperar esperando. Então isso faz todo sentido dentro daquela cultura, para aquela sociedade, para aquele povo. E quando nós trazemos esse verbo para a nossa realidade, esperar esperando, vai fazer mais sentido, vai dar uma esperança nova, e nós vamos começar a entender o porquê que é importante nós aprendermos a esperar esperando, essa dinâmica, essa dramatização de você esperar esperando, e isso é extremamente importante, e eu quero tentar transmitir à igreja, a você que está em sua casa, nesse tempo que nos resta, nesse culto dominical, nessa celebração da família, 3 pontos importantes aqui. Então, o primeiro deles, o primeiro resultado prático que eu percebo na vida de Davi, quando ele está esperando, né, esperando, o primeiro é que ele quebra paradigmas. Amém? Vamos dizer juntos, o primeiro resultado é a quebrança de paradigmas. Então o verso 1 diz assim, e ele inclinou para mim, né, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aqui quebra um paradigma. Essa percepção ou essa ideia que Davi tinha a respeito de Deus, ela fica no passado. Porque na grande realidade, as convicções que Davi tinha a respeito de Deus estavam equivocadas no sentido de esperança, nas demais não. Então muitas pessoas, elas estão passando por essa crise, vivendo essa crise, porque parece que Deus não está ouvindo, parece que Deus não está atento, não está olhando para a nossa realidade. Então o tempo de espera era um tempo de Deus desconstruir em Davi essa percepção que ele tinha. Esse paradigma que Davi estabelece no seu coração, pensando que Deus tinha que responder tudo de imediato, que Deus tinha que responder tudo na lata, que ele falava com Deus, celebrava uma oração, celebrava um cântico a Deus, e aí então imediatamente Deus tinha que responder. E não é assim. E muitos crentes vivem nessa realidade. Muitas pessoas sofrem porque elas acham que o kairós de Deus, ou o tempo de Deus é o mesmo do nosso, equivale à mesma coisa, então Deus tem que fazer tudo para ontem. E nós vivemos dentro dessa dinâmica, e isso não é errado, porque nós somos condicionados assim, debaixo dessa estrutura global que nós vivemos. Então é tudo muito rápido, as pessoas querem para ontem, querem ver resultados e etc, etc. Mas quando nós entendemos que essa dinâmica, essa didática de esperar e esperando, a coisa complica, a coisa muda, porque Deus não age no nosso tempo, Deus age no tempo dEle. Eu estava vendo uma outra tradução, uma tradução chamada A Mensagem, e o autor ele coloca assim, ó, esperei e esperei pelo Eterno. Olha que coisa bacana, parece que faz mais sentido esperar esperando assim, né? Esperei e esperei pelo Eterno. Essa tradução é uma poesia, tá? O camarada, o autor, ele pega os textos e ele é um poeta, e ele traduz dessa maneira, né? O Eugene Peterson, ele faz isso, nessa dinâmica de poesia. Então, esperei, e aí parece que vai caindo o fôlego, vai perdendo o ânimo, vai perdendo o pique. Esperei e esperei pelo Eterno. Faz toda a diferença, porque o seu coração está agitado, você está ansioso, a ansiedade vai destruir você. A ansiedade vai acabar com os seus sonhos, a ansiedade ela vai acabar com a sua vida. Nós precisamos entender essa ideia, e isso é a tradução mais clássica, mais literal da palavra paciência na língua portuguesa. Você tem que ter paciência. E se nós fizéssemos aqui uma enquete, com certeza você iria responder, eu sou impaciente, eu não tenho paciência.
Eu não tenho paciência para criar filho, eu não tenho paciência para trabalhar, não tenho paciência para nada. Esperei continuamente, confiantemente. Essa expressão, ela é demais importante para você, porque parece que nós não suportamos mais a ideia de esperar. As pessoas, elas foram tão condicionadas a ser tudo tão rápido em sua vida, principalmente essa geração, que ela não consegue mais esperar, e é difícil você esperar esperando, não é uma tarefa fácil, não é, uma maratona fácil, porque esperar é chato, Esperar a pessoa, por exemplo, lá na sua casa, olha, eu vou passar na sua casa, principalmente o brasileiro, né? Tal hora, pode esperar. Não chega no horário. Né? E aí coloca a culpa num monte de coisa. Eu também entro nesse rolo aí. Não sou santo também não. Então esperar é chato, é monótono, é desagradável, é entediante. Né? A gente brinca lá em casa com as crianças, blá, 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 que tédio. Acho que é do Jovens Titãs em Ação. Aí fica lá, blá, 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 que tédio. Aí eu falo para eles, vocês não sabem o que é tédio. Deixa que vocês ficarem entediados, vocês vão ver o que é tédio. Tem tudo na mão e ainda canta, blá, 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 que tédio. Né, Zorilda? Você não canta isso não, né? Esse cântico na sua casa. Que a Zorilda, quando dá tédio, ela faz comida, né? E não chama ninguém para visitá-la. Aí coloca a culpa no Covid. Estou brincando, ela leva a gente para fazer a visitinha, né, Zô? E quando ela não leva, ela traz em casa, sabia? Ela vai de motoboy, ela coloca uma sacolinha e faz o delivery lá em casa com os trem, né, que deixa a gente gordo. Só por Deus. Aí quando eu for no cardiologista, eu falar, a culpa é da Zorilda, doutor. Ela é terrível, ore por ela. Estou brincando. Mas essa ideia de esperar não faz muito sentido. Então precisava quebrar esse paradigma. Davi precisava entender que as coisas de Deus não acontecem quando Ele quer, de imediato, na hora dEle. E a igreja, ela precisa despertar para isso. Nós precisamos entender que nesse processo de estarmos esperando, é um tempo para nós aprendermos a sonhar, aprendermos a criar expectativas boas, a aprender a confiar mais em Deus, depositar mais em Deus, embora a realidade presente seja assombrosa, seja terrível, nós não podemos fechar os olhos para isso, não é isso que eu estou dizendo, mas esperar esperando, é isso, é você quebrar um paradigma. É você entender que Deus, Ele não está escondido, que Deus se faz presente, que Deus está agindo nos bastidores, que Deus está cuidando de você, que Deus está te livrando, que Deus está abençoando o seu trabalho, que Deus está cuidando da sua família, que Deus está cuidando da sua casa. É isso, quebrar paradigmas. Entender que Deus se faz presente sim, mesmo em silêncio. Mesmo enquanto você está sofrendo, mesmo enquanto você está vivendo essa realidade terrível em sua vida, quebra de paradigma, e Davi precisava aprender essa realidade, Davi precisava aprender isso, ele precisava vivenciar esse novo tempo em sua vida, em uma situação calamitosa. Nós não sabemos, os contextos aqui não declaram em que momento Davi compõe esse Salmos de número 40, há várias especulações, então eu não vou entrar nesse jogo, mas o que eu quero dizer para vocês é que foi um tempo importante na vida de Davi, aonde ele conheceu mais a Deus. Davi conhecia Deus de muitas maneiras, de várias formas, mas um paradigma foi quebrado. Deus não faz as coisas na hora que Davi quer. Deus não faz as coisas para você, meu irmão, na hora que você quer. Você é um crente mimado, você quer tudo na hora, quer que as coisas brotem em suas mãos, que as oportunidades surjam no momento que você quer, e não é assim com Deus, graças a Deus por isso. Esperar esperando, quebra paradigmas. Esperar esperando, meus irmãos, olha que coisa forte, significa que Ele nos socorre e nos dá uma nova oportunidade. Amém? Vamos dizer juntos, esperar esperando, significa que Deus me socorre e me dá uma nova oportunidade. Olha o versículo 2 aí. Tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou os meus pés sobre uma rocha e orientou os meus passos. Socorreu. Socorreu. Deus, Ele
Ele deseja mudar a condição que você se encontra. O desejo de Deus é mudar o estado em qual nós nos encontramos hoje. Então Deus se identifica habitando em um fosso. Davi, aliás, se identifica habitando em um fosso. Ele se identifica dentro dessa realidade. Ele se identifica nessa condição. Um lugar lamacento, um lugar escorregadio. Eu não sei se você já foi em um pântano. Aqui a ideia de fosso, nessa região, é a ideia de pântano. E aí você consegue escapar daquele lamaçal e você põe o seu pé em uma pedra e lugar de pântano, as pedras, elas são verdes, escorregadiças, né? Você não consegue ficar de pé. Ou seja, você sai de um buraco e escorrega no outro. Aí você sai do outro e cai no outro. Aí você sai daquele e cai naquele outro. E assim vai indo, vai transitando. Davi estava dentro dessa situação. Ele saía de uma coisa, se envolvia em outra. Saía de outra, se envolvia em outra. Quantas pessoas estão vivendo desta forma? Quantas pessoas se sentem assim nesta noite, nesta manhã, aliás, vivendo esta realidade? A tradução da Almeida Corrigida diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. A NVI, ela traz a seguinte observação: ele me tirou do poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e me firmou em um local seguro. Então ele tira Davi, coloca agora na rocha, em um local seguro. Não se esqueçam que o que está nos bastidores ainda é o charco, ainda é a lama. E foi daqui que eu tirei essa segunda parte importante da mensagem, que ele nos socorre. Ele tira, coloca num lugar seguro e dá uma nova oportunidade. Firma os passos. É como se ele colocasse Davi e dissesse: agora vai, Davi. Agora você vai conseguir caminhar, mesmo ainda escorregando. Os pés do salmista ainda não estão limpos. As rochas ainda contêm o lodo, aquela gosma verde que faz com que você escorregue. A diferença é que quem o tirou de lá vai garantir que ele caminhe. Quem tirou dali vai segurar em suas mãos e torná-lo capaz de ir adiante, de dar o próximo passo, de conviver com aquela situação que ele está vivendo, ou seja, uma nova oportunidade. Uma outra tradução vai dizer assim, ele me ergueu do fosso, tirou-me do fundo da lama e me pôs sobre uma rocha sólida para se assegurar que eu não escorregue. É legal, né, você pegar essas traduções e ir trabalhando o texto. Cada um fala uma coisa mais linda, mais fantástica, mas a ideia é a mesma. Deus garantindo que a gente não escorregue. Deus proporcionando oportunidades novas em sua vida para que você vá, para que você rompa, para que você conquiste. Quantas pessoas estão vendo essa realidade nesta pandemia? Estão no fosso, estão na lama do desemprego, das doenças físicas, emocionais, financeiras, familiares, morrendo, a pobreza tem batido a nossa porta. Ei, tenha calma, Deus ele vai nos socorrer, meus amados irmãos. Deus vai nos dar uma oportunidade, não é o fim, é apenas o início para que Deus faça um grande milagre em sua vida, aleluia. Aplauda Jesus bem forte nesta manhã. São oportunidades de Deus. Esperar e esperando nos traz essa segurança, nos traz essa convicção de que mesmo vivendo uma situação terrível, mesmo enfrentando esse contexto, esse cenário que nós estamos vivendo em nossos dias, esse ano difícil que nós passado, e esse início de ano difícil que nós estamos vivendo, Deus ele tem uma oportunidade nova para cada um dos seus filhos, para cada um dos seus filhos. Deus tem uma oportunidade nova. Com essas palavras, Davi, por conta da conjunção verbal, Davi está mostrando situações e condição passada, que ele estava vivendo, e era assim que ele se sentia mesmo, no fundo de um abismo, em um poço horrível, num cenário de pânico. Queridos, quando eu estava fazendo essa mensagem ontem à noite, eu separei a parte da noite para escrever essa parte aqui, Deus falou profundamente no meu coração, que ao longo desta semana, pessoas tiveram esse mesmo tipo de sentimento,
de pânico, sabe? Desespero invadiu a alma de muitas pessoas que estão nos acompanhando nesta manhã. Já não conseguem mais enxergar, estão olhando para dentro de si e percebendo que cada dia mais está afundando num poço, que cada vez mais as coisas não estão dando certo. Procure acalmar o seu coração nesta manhã. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Deus vai nos socorrer nesse dia. Deus vai nos socorrer nesta hora. Deus tirou Davi daquele charco de lodo e Deus colocou Davi em um lugar seguro. Deus vai te colocar num lugar seguro. Deus está falando com você porque o seu sentimento esta semana foi exatamente esse. Deus me deu essa mensagem na sexta-feira, voltando lá de Curitiba. E Deus falou comigo: olha, tem pessoas lá que eu quero que você diga isso. Porque essa semana, eles tiveram sentimento de pânico. Sentimento de pânico é algo terrível. Eu não sei se você já teve isso. Você sabe do que eu estou falando. Você não vê esperança. Tem pessoas que ouvem vozes nesse momento de crise. Mas ouça a voz do Espírito Santo nesta manhã. Deus está falando para você acalmar o seu coração. Porque Ele vai te socorrer. Pode ficar tranquilo, meu irmão. Não há nada mais poderoso que o nosso Deus. Como nós vimos ontem na escola bíblica, à noite, o diabo, ele se rende, ele se prostra diante do Deus Altíssimo. Ele não suporta o poder de Deus, e esse poder de Deus está sobre a sua vida nesta manhã. Tome posse disso e deixe que a paz de Deus entre no seu coração. Não permita mais que o pânico tome conta de sua vida, que o desespero tome conta do seu coração. Deus vai te tirar dali. Ele vai te colocar seguro sobre uma rocha. Meu irmão, estar sobre uma rocha, todos nós sabemos o que significa, é estar em Cristo, estarmos seguros. Conduzir os nossos passos é a mensagem do Evangelho. É por isso que Davi vai dizer que Deus o faria andar em pastos verdejantes, caminhar com Deus. Na mensagem do Evangelho, Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. A partir do momento que você abre as Sagradas Escrituras, Deus promete conduzir a sua vida, fazer com que você caminhe seguro, fazer com que você caminhe direcionado. Você está em Cristo, você está seguro na rocha. Essa é a rocha, e foi tirado lá do largo dessa situação terrível, do largo de enxofre, e Ele te coloca numa rocha, e Ele conduz você. O Evangelho vai construir a sua história, o Evangelho vai te dar uma nova oportunidade de vida. Sabe por quê? Esperando, em último lugar, para nós concluirmos nesta manhã, restaura a adoração. Aleluia! Esperando restaura a adoração. Verso de número 3, em minha boca colocou uma nova canção. O meu cântico de louvor, um cântico de louvor em meus lábios a Deus. Uma nova adoração. Restaura a adoração. Você sabia que restaurar a adoração significa mudar a disposição? Deus mudou a disposição de Davi. Deus trocou tudo aquilo que estava acontecendo com aquele homem, aquela indisposição no meio das crises, é a coisa mais comum que existe. Você fica indisposto, né? Você não consegue enxergar uma saída, muito mais, você não tem mais motivos para adorar a Deus, tamanhos são as percas, os sofrimentos. Alguns colocam essa realidade que nós estamos vivendo na conta de Deus. Não, aconteceu isso, eu sou assim, eu sou daquele outro jeito, porque não aprendeu a esperar esperando. Então não tem essa percepção, e aí Deus torna-se culpado de tudo que está acontecendo em nossa vida. Tudo isso misturado vai gerar um desânimo, e sem ânimo não há adoração profética, sem ânimo não há louvor, não há espiritualidade ao eterno. Você não consegue. Quantas pessoas ao longo dessa pandemia já perderam o sentido da adoração? Não querem nem vir à igreja mais, né? O número de desigrejados, estávamos conversando, acho que foi quinta-feira, num grupo de pastores que eu faço parte, e um pastor trouxe uma estatística de o número de desigrejados aumentou de uma forma significativa nesse período de pandemia.
Eu não me lembro se era 40% ou 60% o crescimento dos desigrejados. Pessoas que não vê mais sentido em adorar a Deus. Não apenas na igreja, a igreja é apenas um detalhe a ser observado, mas a ideia, por conta de não ter essa maturidade, ela perde o sentido da adoração, ela não consegue mais ter uma adoração profética, uma adoração que fala ao coração, uma adoração que faz com que ela vá embora para casa abençoada, restaurada, é uma espiritualidade doentia. Muitas pessoas, infelizmente, hoje estão vivendo essa realidade, pode ser até a sua realidade nesta manhã. Você já não sente mais nada, não tem mais disposição, não aguenta nem acompanhar um estudo bíblico, uma live de quarta-feira, não consegue mais. Pode ser essa a sua história, a sua triste história. Quem sabe você não consegue mais cantar como os outros cantam, esperar e esperando, já não faz mais sentido para você. O eterno não faz mais sentido, a espiritualidade não faz mais sentido, se organizar para os cultos dominicais não faz mais sentido, não faz parte de uma agenda. Isso é uma adoração longe de Deus, não faz mais parte da sua vida, da sua liturgia. Davi havia perdido isso, porque Davi estava equivocado a respeito de esperar esperando. E aí então Deus colocou no lábio dele uma nova canção. Irmãos, quando eu estava vendo isso aqui, eu já li tanto esses salmos, já fiz análise desses salmos, mas isso foi muito forte que Deus falou no meu coração. Porque nós precisamos que Deus coloque em nós uma nova canção. Nós necessitamos para ontem disso, isso sim é urgente, né? Isso não dá para esperar esperando. Davi, Deus restaura, Deus coloca, Deus muda a disposição de Davi. Tem uma tradução que diz assim: e ele me ensinou a cantar mais uma nova canção, uma canção de louvor ao nosso Deus eterno. Basicamente todos eles colocam a eternidade, porque a nossa adoração, ela só começa aqui, mas a adoração ela tem uma direção eterna, ela não para, ela não pode ser interceptada, os baluartes não podem parar, os instrumentos de sopro não podem parar, os instrumentos de corda não podem parar, os levitas têm que continuar, a adoração é contínua, ela é profética, ela energiza, ela nos capacita, ela nos impulsiona, ela chega diante de Deus. Essa é a ideia da restauração, da adoração. É o que nós fizemos aqui nesta manhã. Meu Deus do céu, eu fiquei num estado de transe, a igreja tomada, não dá para parar, é um negócio de louco. Restauração. Às vezes você sofre a semana inteira com questões familiares, financeiras, trabalhistas e etc., estudantis, e quando você chega aqui, você quer ter essa liberdade, essa adoração, Deus colocar nos seus lábios um motivo maior para adorá-lo, uma situação nova para você cantar a Deus, cantar uma nova canção, uma restauração, e Deus é Deus de coisas novas. Por isso que ele vai dizer: estou colocando nos seus lábios nesta manhã uma nova adoração, Davi, um cântico novo, porque eu sou um Deus de coisas novas. O que Deus está mandando dizer para essa igreja nesta manhã é que Deus vai restaurar a nossa adoração. Está vindo lá do céu um grande avivamento, irmão. Já faz tempo que Deus está falando isso comigo, já faz tempo que Deus tem ministrado isso em mim, coisas novas. Se posicione, igreja, se coloque no lugar aonde Deus quer que você vá. Quebra a resistência, quebra a barreira, entenda o que Deus está fazendo, se posicione, que virá um novo tempo de adoração para você. Estamos vivendo um tempo difícil, sim. São perdas, são lutos, são desgraças, são derrotas, mas Deus, para aqueles que esperam, esperando, Ele começa a fazer coisas novas, Ele restaura a nossa adoração, Ele coloca em nós um ânimo novo, um pique novo, um gás novo. Eu sei que amanhã, ou até mesmo hoje, o diabo vai tentar te destruir, ele vai se levantar contra você para fazer parar essa ideia, esse projeto de Deus, mas ele não vai conseguir, meu irmão, ele não vai conseguir. Porque Deus vai derramar sobre nós uma adoração nova. Uma adoração nova. Amém? Falando em adoração nova, vem cá, Ministério de Louvor. Nós vamos encerrar nesse momento.
Aleluia. Restaurar a adoração. Restaurar a adoração. Eu não me recordo que dia da semana que eu sonhei assim, que eu vi uma nuvem assim no céu. É como se fosse um furacão, né? Aqueles tufões. De repente ela descia assim, um furacão. E ela começava a chegar assim em casas, né? Pá! E eu fiquei desesperado. Fiquei desesperado mesmo, porque eu acordei com aquilo e falei, meu Deus, vai destruir a casa. Aliás, no sonho eu falava assim, Deus vai destruir as casas, vai arrancar os telhados e vai trazer prejuízo para os irmãos. E eu vi assim, esse negócio descendo na casa de uns irmãos. Fuá! E daí, de repente, parava, o céu ficava bonito de novo. E do nada ele ficava preto e vinha de novo. Fuá! E aí eu acordei. E estive, né, em uma semana de prova na faculdade, eu fui lá para o escritório para me organizar. E ali naquele momento, que eu separo para fazer o meu devocional, e eu falei com Deus, mas na minha percepção, era uma destruição. Aí a coisa vai se construindo, né? Ao longo da semana eu fui entendendo, porque para renovar, ele tem que destruir. E aí eu lembrei, quando Deus mandou Jeremias descer na casa do oleiro, o barro foi quebrado, e aí ele começa de novo. Então, para arrumar determinadas coisas em nossa vida, Deus tem que destruir. E Deus está me mandando dizer para você que para que o avivamento venha sobre o seu coração, Deus vai começar a destruir algumas coisas em você. Naquela madrugada eu fiquei com medo, porque eu amo a igreja que Deus me confiou, e eu amo as minhas ovelhas, e eu orei por vocês a semana, e eu falava para Deus, Deus não destrói estas famílias, porque eu achava que era uma ira, a confusão emocional que estava na minha mente. E aí Deus foi me esclarecendo e trazendo paz para o meu coração, para que o avivamento chegue, Ele tem que restaurar. Então Deus manda eu te dizer para você não ficar preocupado, que Ele vai começar a restaurar você. Só que para restaurar dói, para restaurar machuca, mas é de Deus. Esperar e esperando,